Então vamos lá. Nos domingos nós temos a nossa evangelização infantil, né? Temos até hoje, é muito legal, é muito bom ver os jovens aqui, muito legal, viu, jovens? Venham sempre às palestras, porque vocês vindo, vocês trazem os pais também, vocês que trazem, né? Quando eles falarem assim, não, vamos ficar aqui assistindo televisão, você fala, não, vamos lá assistir a palestra, tá bom? Então, todo domingo nós temos evangelização. Está aberto, está acontecendo. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira tem uma prece que acontece aqui. Se alguém estiver passando por aqui, quiser fazer uma prece, nesse horário da segunda-feira tem sempre alguém sentadinho aqui, abrindo o Evangelho e fazendo uma prece. É uma forma da gente se harmonizar, né? O estudo sistematizado da doutrina, terça-feira e sábado, nos horários que nós temos ali, 19h30 e 17 horas no sábado. Quem estiver interessado no estudo, conversar com o Marcelão aqui, pegar as orientações e se encaixar aí no dia que ficar mais adequado para o estudo, tá bom? A nossa palestra pública, que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, o nosso bazar beneficente, que funciona na sala 216, aqui no final do corredor. Ele funciona presencial e online. E quem quiser, inclusive, trabalhar no bazar também,
essa fé. Alguns ainda perguntando, outros ainda duvidando, mas está lá. Então, a partir dos meus relatos, a partir dos meus slides, eu quero mostrar para vocês que essa fé existe, sim. Ela existe. Ela é, de fato, um grãozinho de mostarda. E quando a gente menos espera, ela eclode. Ela eclode, ela explode, ela avantaja, e a gente vê a importância de estarmos todos os dias em conexão com Deus, para que essa fé ela seja compreendida, ela seja raciocinada. Porque a partir dessa fé compreendida, nós chegamos à resignação, que é aquela fé que aceita, é aquela fé que não traz querelas, os queixumes, os resmungos e as lamentações. E eu sou muito grata à doutrina. Eu sou muito grata à doutrina dos Espíritos que me trouxe todo esse manancial, que me trouxe essa propriedade de falar que precisamos nos encontrarmos todos os dias e nos conectarmos com Deus, para que entendamos que dentro de nós essa luzinha está lá. E ela precisa ser acesa. E está em nossas mãos esse poder. Meu nome é Vânia Borges de Carvalho, sou pedagoga, palestrante motivacional, escritora e estou há 3 meses aposentada, sofrendo horrores. 37 anos na educação, muitas crianças passaram pelas minhas mãos, graças ao bom Deus. Eu lembro que quando eu fiz o curso da Secretaria de Educação, eu fiz também da Polícia Civil, passei nos 2 e optei pela Polícia Civil. Perto de começar a cursar a academia, eu desisti. Não era ali o meu lugar. O meu lugar era com as crianças. Então, 37 anos, uma missão muito nobre, de uma missão transformadora, porque ao mesmo tempo que eu ensinava, eu aprendia. Então, 3 meses aposentada, ainda indo para a escola, todas as terças e sextas, para poder desvincular devagarinho. Então, nós aqui presentes também como pais, né, acredito que tem pais aqui, mães, avós, avós, tios, né, todos nós temos uma missão, que saibamos abarcar essa missão e fazer valer a nossa encarnação. Né? Acredito, nós temos, né, essa doutrina que nos mostra que a encarnação é uma dádiva, é uma possibilidade, oportunidade de nos melhorarmos a cada dia dentro desse nosso setor que fomos chamados. Então é uma história real, é a minha história. É diferente eu ler um livro, contar, reportar uma história, ou contar a história de um colega, né, de um familiar. É a minha história. Então, eu peço até licença a todos aqui presentes, que se eu me emocionar em alguns momentos, vocês vão entender, né? Porque no domingo agora, dia 8 de setembro, meu filho mais velho faria 30 anos, e eu estou aqui desse presente que Deus me deu, contar a minha história para vocês. Eu queria iniciar com a metamorfose da ostra. A ostra é um ser vivo cuja, né, o habitat natural é a água, são as águas do mar, e ela sofre severos ataques de seres estranhos. Então, esses seres adentram a parte interior da ostra, provocam feridas e ela contra-ataca, expelindo várias e várias camadas de um líquido branco chamado nácar ou madrepérola. Esses seres ficam aprisionados, tais quais verrugas, se alojam na parte superior interna da ostra e, com o passar dos anos, essas verrugas endurecidas, elas são transformadas em pérolas. E eu costumo dizer que nós também somos consideradas as ostras. Sofremos ataques do mundo externo o tempo todo. As dores, os medos, as angústias, os lutos, as perdas, né? Os rompimentos de toda sorte. E precisamos, de alguma forma, contra-atacar esses ataques do mundo externo. Eu, Vânia, particularmente, eu me muni de 3 grandes ferramentas, que foi a fé, a esperança e a confiança. Então, nós, ostrinhas, muitas vezes vazias, precisamos transformar tudo isso em pérolas, joias de peculiares belezas e também valiosas, né? A pérola é uma das joias mais, se não for a mais valiosa do mundo mineral. E nós estamos aqui, recebendo toda essa carga do mundo externo e o que estamos fazendo com as nossas dores.
fechando a ostra, nos fechando, nos diminuindo, nos acovardando ou enfrentando com as nossas armas, com as nossas munições. E foi isso que eu fiz quando eu conheci a doutrina, né, praticamente 2000. Eu trabalhei numa escola católica, no Guará 2, e o diretor era um padre. Quando eu comecei a ler o primeiro romance espírita, que foi O Amor Venceu, de Zíbia Gasparetto, eu me apaixonei e eu fazia as leituras veladas, escondidas, mas já apaixonada pela doutrina. E quando eu fiz o concurso da Secretaria de Educação, fui aprovada, entrei, né, fui efetivada, aí eu abracei a doutrina. Esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma. Foi quando, em 91, eu conheci o meu esposo, ele natural do Rio Grande do Norte, eu de Brasília, e eu me recordo que nesse dia que eu o conheci, eu estava indo ao banco com uma amiga e numa distância razoável eu vi. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, vou casar com ele. A minha colega do lado falou, Vânia, mas ele não está nem te olhando. Eu falei, eu sinto que é com ele que eu vou casar. E ele estava conversando com a mãe de um aluno, e eu cheguei na conversa e olhava para ele, olhava para a mãe, conversava, e meu coração dizia, é. E quando eu digo laços da carne, laços da alma, quantas pessoas a gente encontra na caminhada, nos afeiçoamos, temos simpatias, outros não sentimos simpatia, e perguntamos, uma pessoa nunca nos fez mal nenhum, por que que eu não tenho, né, essa simpatia, essa empatia com a pessoa? Porque são espíritos que se encontram, se identificam, e foi assim que eu me vi junto com meu esposo. Voltei para casa, a mãe que estava conversando com ele me liga e fala, Vânia, aquele rapaz quer saber tudo de você. Quer saber onde você mora, onde você trabalha, o que você faz. Dona Maria, eu preciso conhecê-la. Nos conhecemos, ficamos noivos por 1 ano, casamos no ano de 93, e era justamente o que eu falei, foi com ele que eu casei. Então, como todo bom nordestino, já tinha um sonho de ter muitos filhos, a princípio 10, e eu disse para ele, eu garanto 6, 10 não. E a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos, no ano de 94 chega o nosso primeiro filho, Rairan. Rairan em Tupi-Guarani quer dizer raio de lua. E a primeira palavrinha que o Rairan falou, com 1 aninho, foi lua. Não foi mãe nem pai. Primeiro neto dos meus pais, muito esperado, muito amado. Eu sou amante de fotos, adoro fotos. Hoje a gente não tem mais as fotos, né, físicas, palpáveis, que você pode olhar, abraçar, cheirar, sentir, né? E nessa foto retrata muito bem o Rairão com 1 ano de vida, uma criança muito saudável, muito alegre, muito amada também. Pequeno Rei, um raio de lua, nasceu no dia 8 de setembro, domingo, faria 30 anos. E em 98 chega a nossa segunda filha, Ana Beatriz. Nessa foto, aos 3 anos de idade, uma menina extremamente sapeca, muito aventureira. Eu trabalhava nessa época, no ano de 98, eu estava trabalhando no Vajão, e a nossa casa estava em construção, estava no primeiro piso, em ponto de laje. Ela subiu a laje, a moça cuidava dela, ela descuidou, ela subiu e caiu de uma altura de 3 metros. Nesse ano, eu lembro que eu fiquei 6 meses afastada, cuidando da queda, né? Quebrou os 2 bracinhos, nariz, boca. E eu me perguntei para ela, mas Bia, minha filha, uma altura imensa, por que que você fez isso? Eu pensei que eu podia ter asas, voar e conhecer Jesus. Então, essa era a Ana Beatriz, muito aventureira, muito arteira, e tínhamos que estar sempre de olho nela. A ciência também é caridade, né? Nosso terceiro filho chega em 2001, Pedro. Pedro é um nome bíblico, rocha, firmeza. Pedro foi meu aluno em 2010, então imagine, mãe e professora do Pedro. Né? Eu lembro que eu tinha que falar para ele, olha Pedro, aqui na sala de aula eu sou sua professora, não sou sua mãe. Aquilo deixava ele inconformado. Ele queria mostrar para os colegas que a professora era a mãe dele. Então, ano de 2010, como filho, como professora do Pedro, uma criança nessa foto aos 2 anos de idade, muito feliz, muito alegre. E chega em 2005, nossa quarta filha. 3 primeiros partos normais, tranquilos.
Júlia tinha tudo para ser um parto normal, evoluiu para uma cesariana de alto risco. Eu cheguei no HUB com 24, 23 de pressão alta, tive pré-eclâmpsia. Me recordo que o médico se aproximou de mim e disse: Vânia, sua menina nasceu, mas ela foi direto para a incubadora, ela aspirou mecônio, então ela está lutando pela vida e o seu quadro está muito grave. Não estamos conseguindo conter a hemorragia. E eu me recordo que eu falei com o médico, eu pedi que ele me salvasse, que ele não me deixasse morrer. Que eu precisava voltar para casa, cuidar do meu esposo, dos nossos filhos. E ele disse: fazer de tudo pela sua sobrevivência. Graças ao bom Deus, foi me dado uma oportunidade de retornar ao lar. Eu fiquei 20 dias sem ter contato com a Júlia, não a vi. Geralmente, quando a gente ganha nossos filhos, a gente já tem no peito, já amamenta, né? Já se abraça. Não tive essa oportunidade. Então, ela ficou 20 dias lutando por um lado, 20 dias do outro. Tive alta na véspera do meu aniversário, no dia 30 de julho de 2005. Retorno para casa com nossos 4 filhos. Não poderia ter mais filhos, porque eu fiz a esterectomia, a retirada do útero, mas planejamos adotar 2 filhos. Seria uma menina, já teria o nome de Laura, e um menino, que seria Emanuel. Seguimos nossa vida. Então, éramos 2, né? Em lugar de um, amar, cuidar e fazer progredir esses seres que vieram para os nossos braços. Graças ao bom Deus, meu esposo também, como espírita, nós tínhamos evangelho no lar, frequentaram a Casa do Caminho, fizeram evangelização. Então já não era somente o alimento, o agasalho e o abrigo. Como professora, como educadora há 37 anos, a nossa maior dificuldade hoje na escola é trazer os pais ao nosso encontro. É ter essa parceria com a família. Educar um filho vai além do alimento, do agasalho e de uma habitação e de uma casa. É preciso um lar. É preciso progredi-los no aspecto moral, no aspecto espiritual. É ensinar os nossos filhos, nossas crianças, a ser honesto, a ser caridoso, a ser leal, a ser empático, a se colocar no lugar do coleguinha, a saber ouvir, a saber respeitar. Como nos é difícil hoje educar. Porque educar exige muito, exige renúncia, exige tempo, exige paciência, exige diálogo, exige trocar um lazer para sentar com o filho e instruí-lo. Então, perpassa a tudo isso que nós achamos que seria educar. É fazê-los progredir. Nos são entregues seres, espíritos, que ao encarnarem são almas. Então, antes de lidar com o corpo, estamos lidando com almas. E está na Bíblia, né? O que fizeste com o filho que eu te confiei, não será cobrado. O filho nos foi entregue. E a nossa missão é muito nobre. É uma missão, assim, extraordinária, sermos pais. E não é brincadeira, né? É muito difícil. Porque você está ali projetando, sonhando com seus filhos, criando estratégias, tendo projetos, né? Graças ao bom Deus, muitos conseguem acompanhar seus filhos na faculdade, quando casam, quando vêm os netos, e por aí vai, e você se sente com consciência tranquila, leve, de que fez o melhor. E tornou-se um homem íntegro, como ser completo. Essa primeira viagem foi para Fortaleza, Rio Grande do Norte, que era a capital, que era o estado, né, do meu esposo. Então, em 2005, aí está Ana Beatriz com 7 anos, Pedro com 4 e Júlia com 6 meses. Primeira praia, primeiro momento, primeiro ano que eles conheceram a praia, o mar. Dá para ver aí pela cor da Ana Beatriz, né? A alegria deles estarem ali. Nós curtimos 30 dias de férias, de alegria. Conhecer os familiares do meu esposo, a praia, o mar. A Júlia não podia pegar sol, muito branquinha, aos 6 meses de idade. Nessa foto não tem o Rairan, ele estava em outro momento. Mas precisamos proporcionar também aos nossos filhos esses momentos de lazer, porque é tudo tão rápido. E não temos ideia do que fica na memória afetiva dos nossos filhos, das nossas crianças, que muitos hoje já são adultos, né? Ou são adolescentes. É para a vida toda. Eu tenho memórias afetivas da minha adolescência. Estudei com o Marcelo no SED 10.
Conheço Marcelo tem mais de 40 anos, 120, não sei, mas no tempo, né? Então, assim, fica as memórias. Então, tudo que é bom fica guardado. E precisamos reverberar, levar e trazer. E é esse o papel dos pais. Colocar nas crianças momentos de alegria. Tanto foi bom que em 2008, final de 2007 para 2008, fizemos a segunda viagem. Novamente para a praia de Barro Preto, no Ceará. Uma praia maravilhosa, super tranquila. Elegemos como a melhor, porque nós podíamos ver as crianças brincando, pegando as ondas pequenas. Em 2007, a Júlia, 2008, né? A Júlia com 3 anos, a Rairan com 10, Ana Beatriz com 10, a Rairan com 14 e o Pedro com 4 anos. Então, mais 30 dias de alegria, de festa, de sol, de tanta coisa boa. E quantas vezes a gente trocamos esses momentos por outros que não são tão prazerosos, né? E lamentamos. Aí vem aquela partícula que vem o tempo todo nos perturbar. Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado aquilo, né? Se eu tivesse abraçado, se eu tivesse beijado, se eu tivesse dito, eu te amo, eu perdoo. E quantos irmãos, quantos colegas são amargurados até hoje com essa partícula do si? Então não vamos deixar que essa partícula caminhe com a gente. Vamos fazer agora, nesse momento, né? Eu vejo todo mundo tão concentrado, fico feliz, porque eu quero que ao final da palestra tenha ficado dentro de cada um de vocês o que é de fato o essencial na vida. O que vale a pena viver. E o que vale a pena abrir mão. Para ter momentos prazerosos, memoráveis e que serão eternos. Porque a vida, ela continua. As existências são muitas, mas a vida é só uma. Ela continua. E é agora, nesse momento. Em 2010, planejamos nossa terceira viagem, novamente para Fortaleza, Rio Grande do Norte, para a Praia do Barro Preto. As 2 primeiras viagens fizemos um Corsa Ego, 4 portas, razoavelmente confortável. Em 2010, adquirimos um Zafira, 7 lugares, mais confortável. Em 2010, Rairan com 16 anos, Ana Beatriz com 12, Pedro com 9 e Júlia com 5 aninhos. Então, seria uma viagem muito mais confortável. Me recordo que no dia 22 de dezembro de 2010, uma quarta-feira, horário de verão, um céu esplendoroso de azul. Uma manhã maravilhosa. Rairan, com 16 anos, fica de recuperação em 3 matérias. O pai ficou revoltado. Ah, ele vai ficar, ele vai de ônibus, vai de carroça, vai a pé, mas nós vamos. Como nós, mulheres, temos, né, a parcimônia, somos aquela que edifica o lar, precisamos entrar e conversar. Conversei com ele e disse, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o Rairan em frente à escola. Ele termina as provas, entra no carro e nós vamos. E assim foi feito. Esperamos o Rairan terminar as provas de recuperação, entramos no carro, colocamos nossos cintos, pegamos a BR-020. As 2 primeiras viagens nós fomos por Barreiras. Essa de 2010 iríamos por Correntina. Nessa viagem de 2010, um amigo do meu esposo iria conosco, acompanhando, até Gandu, na Bahia. Nós iríamos conhecer a fazenda dele, os familiares, e de lá seguiríamos para Fortaleza. Eu me recordo que colocamos nossos cintos, nossos filhos, Ana Beatriz com fonezinho no ouvido, ouvindo o celular, Rairan também, Pedrinho brincando naquele joguinho, na época era o Super Nintendo, a Júlia tirando a sonequinha, não ligamos o rádio, estava tudo muito diferente. Todos muito ensimesmados, todos muito silenciosos, mas já estava bom, estava tudo muito, muito delícia no carro. Seguimos, paramos no posto Rosário, abastecemos. O Rairan se aproximou de mim e disse assim, mãe, eu posso seguir viagem no carro do amigo do meu pai, que é o Joselito, né? Até Correntina? Aí depois do almoço eu volto para o nosso carro. Eu fui muito categórica e disse não. Iremos todos juntos, adquirimos um carro maior, confortável. Depois do almoço, se você quiser ir seguir viagem com ele, tudo bem, mas agora não. Ele entendeu, não reclamou e assim foi feito. Entramos, abastecemos, colocamos nosso cinto, seguimos viagem. Jarinho segurou na minha mão e disse assim, Vaninha,
essa vai ser a viagem dos meus sonhos. E eu disse, eu tenho certeza. Então, vocês imaginem um porta-malas lotado de presentes. Meu esposo, os familiares dele moravam no sítio, no Rio Grande do Norte, no pé de serra. Então, o sonho dele era fazer aquele final de ano com os irmãos, tocando violão, né? As bolinhas de Natal, os presentes, tudo estava no porta-malas. E tudo estava em nossos corações. E tudo estava bem projetado. Abastecemos, seguimos viagem. Ele beijou o dorso da minha mão e falou que me amava muito. Eu disse, eu também. Pé na estrada, para a gente chegar, né, ao nosso destino. Pegamos a BR, eu me recordo que eu olhei para o lado, eu vi o amigo do meu esposo acenando para a gente voltar, porque eu tinha passado do trevo. Ele voltou e parou. Eu olhei para o lado e falei, Jarinho, vamos? Ele disse, Vaninha, o carro não responde. Como nós tínhamos comprado o carro em novembro e viajamos em dezembro, nós não criamos muita intimidade com a tecnologia, com o avanço do Zafira. E o carro não respondeu. Nesse momento eu senti um baque muito grande do meu lado. Foi quando um carro que vinha de Barreiras para Brasília, um casal e uma criança de volta de 9, 10 anos, chocou com o nosso carro, os dois entraram em combustão. E esse momento é muito forte na minha memória, porque todos esses pertences do asfalto era do nosso jetbag. Na manhã do dia 22 de dezembro de 2010, naquela manhã maravilhosa, às 10 horas da manhã, nós sofremos esse gravíssimo acidente e eu devolvi a minha família. E eu estou aqui para dizer que eu sobrevivi. Com 70% do meu corpo queimado, eu não andava, eu não falava. Eu fiquei 3 meses internada no Agarrã, lutando pela vida. E Deus foi tão misericordioso comigo que na hora do acidente, meu esposo, ele não ligou o ar-condicionado. Ele abriu mais da metade do vidro do lado dele. Eu acredito que eu tenha desmaiado, voltei muito rápido, olhei para trás, vi só a Ana Beatriz, a de 12 anos, com o rosto muito ensanguentado. Não vi a Júlia, não vi o Rairan, vi o Pedrinho ainda no cinto. Meu esposo preso ao volante, eu balancei. Jarinho, acorda, eu estou muito queimada, eu preciso sair, a gente vai morrer aqui dentro. Ele não respondeu. Eu pulei a janela e começou a minha saga. Eu já saí muito queimada do carro. Eu tenho 70% do corpo queimado e tem essa mão linda, que eu digo que é uma mão de amor. Essa mão foi tentar abrir a porta do carro para eu tirar a Ana Beatriz. Mas o fogo foi muito mais rápido e muito mais voraz. Então, quantas vezes em nossas vidas a gente se sente impotente diante das dores? E muitas vezes não podemos fazer nada. E quantas vezes nosso filho pede o pão e a gente precisa oferecer uma pedra? Que quando ele quer ouvir o sim, nós precisamos dizer o não, que é o não de amor. Eu estou só adiantando um pouco do slide, porque naquela manhã o socorro demorou demais. E eu não consegui salvar minha filha. Eu não consegui salvar nenhum deles. Rastejei muito naquele asfalto quente, naquele sol quente, na minha pele derretendo, mas eu precisava, de alguma forma, encontrar algum deles. Foi quando eu vi o Pedro deitado no mato, nenhuma queimadura, perfeito, com um machucadinho nos olhos, que ele estava de óculos, um corte nos lábios, por conta do aparelho. Eu olhei, cabelo no gel, lindo. Eu olhei para ele e falei, meu filho, você só está desmaiado. E continuei me arrastando no asfalto e vi meu esposo. Me aproximei dele e falei, Jarinho, as nossas crianças. Ele olhou para mim e disse, Vaninha, não posso fazer mais nada. Jarinho desencarnou segurando em minhas mãos. E minha luta continuou. Chegamos no Agarrã à noite. Eu e meu filho, Rairan, fomos socorridos. Ficamos no hospital de Poços e recebemos primeiros socorros. E eu lembro que, ainda no corpo de bombeiros, no carro, eu ouvi os pipocos fora e eu disse para ele, Rairan, estamos perdendo as nossas meninas, a Ana Beatriz e a Júlia. E ele falou para mim assim, ele muito machucado, muito queimado, muito agitado, ele falou, mãe,
não fala assim, vamos rezar um Pai Nosso. E eu lembro que essa minha mão muito queimada, segurou na mão dele, muito queimada, e quase nos colamos. E rezamos um Pai Nosso. Essa parte, ela travou demais a minha vida por um tempo, que eu estava escrevendo um livro, que eu editei e publiquei em 2014, porque foi uma cena muito forte. Naquele momento, ele lembrar de rezar o Pai Nosso, no meio da dor. E muitas vezes, no meio da dor, a gente esquece de elevar nossos pensamentos a Deus e pedir: Senhor, por misericórdia, me acolha, me ampare, me conforte. Então, quem me confortou naquela hora foi o Rairan, o nosso filho, rezando o Pai Nosso. E rezamos. As minhas filhas, Ana Beatriz e a Júlia, morreram, desencarnaram, carbonizadas. E depois que eu retornei para casa, que eu tive alta, me recordo de uma visita de uma colega que disse assim: Vânia, eu posso te dizer como que foi encontrar a Beatriz? Falei: pode. Só salvou os cabelos e a arcada dentária. Eu olho para essa menina linda e digo: só ficaram os despojos, porque hoje a Ana Beatriz é uma grande trabalhadora no mundo espiritual. E ela se espantou comigo porque eu não me abalei em saber desse detalhe. Porque nós espíritas temos a certeza de que o espírito é eterno. Nós precisamos ter a certeza de que nossa carne ela vai ficar. E eu estou aqui para dizer para vocês que a carne vai ficar. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou na caminhada como qualquer um de vocês. Costumo dizer: Vânia, você é um exemplo. Não me vejam como exemplo. Me vejam como referência de uma pessoa que tinha tudo para desistir e disse sim à vida. O meu esposo, Ana Beatriz, o Pedro e a Julinha foram sepultados na noite de Natal. E graças ao bom Deus eu estava em coma. Deus foi muito bom. Eu estava em coma. Não participei de nada. Ele me deixou em coma para eu não sofrer. Porque certamente eles iriam ao meu encontro para saber como eu estava, né? E poderia abalar minha saúde física. E eu estava dormindo por um tempo. Rairan ficou 10 dias, 15 dias no agarrã. E eu perguntava por ele, perguntava pelo Pedro, pelo meu esposo. Todos diziam: estão em tratamento, vai ficar tudo bem. E saíam do quarto. E aquilo me intrigava. O que responde e sai? O que responde e sai? Depois fiquei sabendo que era a ordem da equipe médica do agarrã. Ela não pode saber. Ela está por um fio. Ela está com a KPC, ela pegou uma infecção generalizada. Então a Vânia a qualquer momento vai entrar em óbito. E a Vânia a qualquer momento ia entrar em óbito. No outro dia o médico chegava e dizia: Vânia, aí tudo bem? Eu toda enfaixada dizia: preciso de uma pinça para tirar minha sobrancelha. O médico: não pode, então procura alguém para fazer uma rena. Aí encontrar uma servidora. Tem uma funcionária, tem um profissional aqui do agarrã que cuidou de mim. Ela está aqui? Ela cuidou. E me emociono, que ela disse que estaria aqui. E ela disse que passou hoje em frente ao meu leito e chorou. E eu dizia assim para a vida o tempo todo. Doutor Adorno, dizia: Vânia, como é que você está hoje? Não falava, escrevia. Eu queria passar um batom. E dizia: meu Deus, traga o batom para a Vânia. No outro dia, chamava minha mãe, meus pais: olha, venham, qualquer hora ela está partindo. No outro dia, a equipe chegava e dizia: não, ela não está partindo, ela está ficando. E muitas vezes a gente quer desistir. Não desistam. Não desistam. Vocês sabem o que é você estar com sua família e no outro dia não ter mais ninguém mais. E você dizer sim à vida. E eu comentei com o Marcelo no carro. Falei: Marcelo, a minha conversa com Deus foi muito direta. Eu disse: Senhor, eu optei em ficar. Eu vou ficar. Mas eu não aceito ficar de qualquer jeito. Eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a falar. Eu quero dirigir. Eu quero trabalhar. Me dê ânimo. Me dê motivos para ficar. Pasmem, vieram todos.
Retornei ao trabalho em 2013 na cadeira de rodas. A perícia médica da Secretaria de Educação queria me aposentar. Vânia, você não vai ter perda nenhuma. Vamos aposentar? Não. Eu quero voltar para a escola. Eu quero percorrer os mesmos corredores que andaram o Pedrinho, o Rairan e o Pedro. Porque a Júlia só tinha 5 aninhos, estava em outra escola. Eu quero ir lá. E na conversa, hoje, dizendo que o que nos sabota é o medo. Nós precisamos vencer nossos medos, encarar. Sabe, escancarar as portas da dor, das dores, dos medos e dizer, eu consigo. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui para dizer para vocês que eu consegui. E é uma luta todo dia, é uma saudade todo dia. Rairan, aos 16 anos, tinha um leque de habilidades. Escrevia super bem, cantava, dançava, tocava violão com o pai, era desenhista, ele podia ser arquiteto, ele podia ser professor, ele podia ser o que ele quisesse. E nós podemos ser o que quisermos. A Ana Beatriz tinha o sonho de ser professora de espanhol. A Júlia queria ser bailarina e o Pedro queria ser bombeiro. Todos os sonhos foram abortados. É quando a gente passa a entender os desígnios de Deus. E tudo foi muito rápido. Eu não passei por nenhum processo do luto. Eu não me revoltei, eu não questionei, eu não neguei. Eu fui logo para a aceitação. Porque eu entendi que eu precisava ficar para dizer àqueles que queriam me ouvir que eu estou vencendo todo dia um pouquinho. Não é fácil. Eu tenho um grupo de mães, de pais enlutados, sempre estou conversando com eles, me reunindo, e diz assim, Vânia, a sua dor é maior que a minha, que eu perdi só um, só devolvi um. Não há dor maior, dor menor. Dores são dores. A gente não pode relativizar a dor. Ah, devolver um filho é uma das maiores dores da humanidade, porque a gente nunca imagina enterrar um filho. A gente imagina o ciclo natural, né? Envelhecermos, estar com eles nos projetos da vida e eles nos devolvermos ao mundo espiritual. E não esse processo às avessas. Mas hoje temos muitos irmãos que estão devolvendo seus filhos. E como tem sido dolorido. E como é difícil você cuidar, né, levar para a escola, vacinação, alimentar, ver crescer ou não ver crescer e devolver. E eu entendi a missão. E claramente, algumas vezes, quando queria nascer aquela perguntinha, por que não ficou só um, rapidinho, o celular tocava, eu atendia, e uma mãe dizia, Vânia, me ajuda. Eu estou a ponto de enlouquecer, eu vou me suicidar. E você ficar conversando com aquela mãe de meia-noite às 4 da manhã, e ela dizer, eu estou melhor, eu não vou mais me suicidar. Então, todos nós temos com que contribuir. E todos nós, como espírita, precisamos passar esse bom ânimo e dizer, se estamos aqui, precisamos continuar com fé e a certeza de que Deus é conosco, todos os dias, em todos os momentos. Uma família linda, um marido maravilhoso, 20 anos de casado, eu brigo muito com ele. Nunca me deixou fazer almoço, não deixou fazer comida, nada. Ele só dizia, senta que eu faço tudo. Então fui muito abençoada. Eu não tenho nada que lamentar. Eu não tenho nada que questionar. Filhos lindos, saudáveis, amorosos, conhecedores da doutrina, trabalhadores do mundo espiritual. Já tenho muitos desdobramentos, estou sempre com eles. A Bia fala, mãe, a nossa casa está linda. Você não sabe o que espera por você aqui, mãe. Aí você acorda em prantos e a certeza de que eles estão bem. Porque muitas vezes o que nos aprisiona também é o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, o querer estar com o outro de qualquer maneira, né? O querer alimentar, nutrir, às vezes até um sentimento que não nos faz bem. Vamos libertar, vamos deixar voar, vamos deixar fluir. Porque as benesses do alto são muitas, mas muitas vezes estamos cegos, ou muitas vezes também não queremos enxergar. As bênçãos são para todos. Vamos abarcar, né? Vamos transformar tudo isso em dádivas. Joana de Ângelo diz assim,
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente pergunta, poxa, quando que tem bênção numa dor, né? É quando você consegue transformar a dor em amor. A dor que abençoa, a dor que edifica, a dor que transforma, a dor que permuta, a dor que você coloca no bolso e vai ao encontro do outro. Divaldo Franco nos diz, quem enxuga uma lágrima não tem tempo para chorar. E não tem mesmo. Porque você acaba minimizando a sua dor quando você vai para a dor do outro. Quantos não conseguem, né? E por que nós não estendemos nossos braços? Não vamos deixar apagar, né, essa luz, colocar debaixo da mesa. Vamos expandir, espagir, distribuir para quem precisa. Chamados talentos, né? Não vamos enterrar. Sinto muitas saudades. Muitas saudades. Pedrinho foi meu aluno no ano 2010, então foi um vínculo muito forte, como mãe, como professora. A Julinha, de 5 anos, uma menina maravilhosa. Ela tinha feito a formatura dela no dia 10 de dezembro, no dia 22 foi o acidente, o desencarne. E eu digo assim para o meu esposo, foi um desencarne lindo, porque foi o pai com os 4 filhos para o braço do pai. Uma dimensão maior, né? Algo mais dilatado. Linda. Primeira psicografia da Ana Beatriz foi no GECAM, Grupo Espírita Casa do Caminho, no Guará 2. Ela desencarnou no dia 22 de dezembro. A primeira psicografia dela foi no dia 25 de janeiro. Ela mandou uma mensagem e eu destaquei essa aqui. Ela dizia assim, mãe, não é mais hora de sofrimento, o momento agora é de testemunho. Aí eu entendi. Vamos sair da cadeira de rodas, vamos começar a falar para pessoas, para os irmãos, vamos dizer da sua dor, vamos dizer que você é uma mulher enxertada. Deus foi tão bom que a pele que sobrou foram das minhas panturrilhas. A única pele que sobrou para fazer os enxertos foram das panturrilhas. Então eu tenho enxertos nos braços, tenho nos rins. 2 rins pararam, eles são queimados. As máquinas preparadas para diálise. Doutor José Adorno, com a equipe, falou, olha, chegou a medicação, vamos fazer essa tentativa para ver se os rins reagem. Fez tentativas, rins reagiram, máquina foi retirada, rins queimados e tranquilos. Então, enxertos nas pernas, nas costas, só não tem enxerto no rosto, sou muito grata. O cabelo foi totalmente queimado. E eu entendi por que o rosto não ficou sequelado. Porque não tem como falar de Deus sem sorrir. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas colegas no Agarrã com a face queimada, fazendo cirurgias reparatórias e que não há melhoria. E Deus me deu a graça de ter um sorriso tranquilo. Como queimou todo o cabelo e a face não. Para sorrir, para dizer que a vida vale a pena. Para dizer, como diz Titãs, a música, nenhuma ideia vale uma vida. Estamos aí em setembro amarelo. Fica. Eu fiquei. Estou aqui. Para dizer que não é fácil. Falando com o Marcelo também. Certamente a minha dívida do outro lado era imensa. Chegar e falar, Vânia, e aí? Sua promissória está enorme. Você vai resgatar tudo de uma vez ou vai parcelar? Falei, não, tudo de uma vez. Certamente os benfeitores, você tem certeza? Vai ser uma prova muito difícil. Eu falei, tenho. E eu não quero perder esses frutos. E eu não posso perder esses frutos. E eu não posso deixar que as querelas, que os queixumes, que os resmungos, que as lamentações tomem conta do meu coração e da minha mente. Eu preciso fazer valer essa oportunidade. Dia 24 de dezembro, 14 anos que eles retornaram. Não há folhinha de calendário mais. Ao contar o dia e dizer, eu estou vencendo. A saudade. Hoje eu sublimo a imagem de todos eles, com as mensagens que eu posto no Face, no Instagram, dando esse bom ânimo, dizendo que eu fiquei. Por que tem muitos que não querem ficar? Às vezes por tão pouco, né? Às vezes por tão pouco. Querem desistir. Às vezes uma quebra financeira, um rompimento amoroso, uma frustração,
uma decepção, um amargor, um rancor, um tanto de coisas falíveis, não querem ficar. Então, meu pedido de hoje para vocês, em alusão ao Setembro Amarelo, fiquem, não desistam. Linda, 5 anos, então não tem como não recordar, querer sentir o cheiro, apagar, ouvir os risos, né? Hoje a minha saudade, ela é transformada em lágrimas, mas não é lágrimas de revolta, é de saudade mesmo, de momentos, de alegrias, né? Então, aos 5 anos, a Julinha só sobrou uma parte da face dela, ela foi carbonizada junto com a irmã, não me interessa. Hoje eles brincam no mundo espiritual, estudam, estão nas colônias, vibram pela minha vitória aqui na Terra. Tem uma mensagem linda do Rairan, que vou mostrar daqui a pouco. E a Júlia diz, do lado de cá o que me chama a atenção é o colorido das flores. Aqui me chamam de florzinha, mãe. Ela adorava pegar flor para levar para a professora, para levar para mim, para a avó. Então, assim, a vida continua. Eu fico imaginando. Imagine passar por uma dor dessa descomunal, tão latente, e não ter a certeza de que a vida continua e de que vai haver um encontro. Que sentido teria a vida? Viver por viver? A gente precisa, a gente sente essa vontade de reencontrar com os nossos. E a doutrina nos dá essa certeza. E nós sabemos que há um reencontro, sim. No tempo aprazível ao tempo de Deus. Não no nosso, né? Meu grande amor. 4 filhos, amamos todos os nossos filhos. Mas sempre tem um que tem um quê a mais, né? O Pedrinho tinha um quê a mais. Nunca dormiu na casa dos avós. Nunca deixava. Se eu estava de abono, ele estava. Se eu estava no atestado médico, ele inventava uma coisa para ficar comigo no atestado médico. Então era aquele. Meu pai dizia que era meu freio de mão. Era o meu chicletinho. Todos foram meu grande amor. E sem contar o 2010 todo ao meu lado, né? Como mãe e professora. Não tem como esquecer que a gente ama. É para sempre. É até o nosso último respirar na terra. E ele diz: estamos todos juntos, mãezinha. E você é a nossa fortaleza. Aí eu digo, da nossa responsabilidade enquanto encarnados com os nossos entes queridos que já retornaram. Olha como ele se nutre também da nossa força, do nosso amor, da nossa certeza, da nossa fé. Da mesma forma que nós sentimos saudade, eles sentem também. E eles vibram pela nossa luta, pela nossa vitória. Aí o Pedro diz, mãe, você é a nossa fortaleza. Aí eu agiganto e digo, preciso fazer mais. Por mim, por todos que estão à minha volta e por eles. E a gente só consegue fazer mais quando a gente se conecta com Deus. Senhor, mostre-me o caminho. Essa foi uma foto que nós tiramos quando eu fiz 40 anos. Então, muitas vezes precisa partir e a gente quer que fique. E ele retorna aos 46 anos de idade. Teve muitos rompimentos de muitos órgãos internos, não resistiu. Fui muito feliz, graças ao bom Deus. Não tenho nada que reclamar, não me faltou nada e não me falta nada até hoje. Estou nutrida de carinho, de atenção, de companheirismo, de lealdade e tudo que nós aqui na Terra procuramos, né? Com os nossos companheiros, com os nossos afins. E ele diz, ele demorou 2 anos para mandar a mensagem, ele não aceitava. Em uma palestra na comunhão, ao final da palestra, um casal se levantou e falou, Vânia, preciso falar com você. Pois não. Seu esposo foi trazido aqui, nesse salão, com os benfeitores, em prantos de choro, para ele ver o que você fez com a sua dor. Envergonhado, ele retornou. Aí ele manda essa mensagem e diz, formamos uma família linda, maravilhosa, como sempre sonhamos e pedimos a Deus. Aí ele começou a entender que ele precisava continuar do outro lado e eu seguir aqui, entre aspas, sozinha. Nosso primogênito, nosso amor, aos 16 anos, Rairan era um menino maravilhoso, todos, uma alma linda. Então a gente nunca vai dizer adeus, a gente vai dizer um até breve. Né? Essa mensagem do Rairan me envolveu enormemente,
Foi a partir dessa mensagem que nós, com outras mães, que eu com outras mães, criamos um grupo de apoio aos pais enlutados. E ele diz: prossiga, mãezinha, com seus afazeres, envolvendo-se com a tarefa nobre, alegrando alguém, confortando corações desesperançados. É isso que eu tenho feito. Através da minha história, dizer que é isso. Amo essa foto. É Daniel Sotero, né? Amo essa foto. A primeira foto, meu primeiro dia das mães sem meus filhos. Esse braço direito é esse. Aquela carne viva era o meu 70% do corpo. Esse cabelinho aí não existia não. Eu pedi para colocar um apliquezinho, passar um batonzinho para tirar uma foto e dizer: obrigada, Senhor, por estar aqui com meus pais. Eu estava sentada na cadeira de rodas. Por estar aqui com meus pais, meus irmãos, com os colegas, com um grupo de amigos que fizeram correntes enormes de orações. Pela a persistência do Marcelo querendo visitar na Garrahan e não podia. Pelas filas quilométricas, Vânia, a minha mãe, Vânia, precisei fazer uma agenda, porque muita gente, pessoas que vieram de fora para dormir comigo. Como eu podia dizer não a essas pessoas? Não podia. Deus já tinha me dado tanto. Eu tinha que dizer, não, eu quero ficar. Aí, em 2014, aliada à minha força de vontade, que a gente começou com a força de Deus, o meu quadro 2014. A vontade de viver. A vontade de mostrar para todo mundo da nossa capacidade em transformar ruínas em grandes castelos. Não de areia, mas de pedras fortes, robustas. Contentai-vos com as provas que Deus vos enviar, aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Na época do cristianismo, precisava provar, indo para os circos, sendo queimados, degolados, mortos por amor ao Cristo. Hoje ele só nos pede o quê? Fé. Só fé. Nada mais. Paciência, parcimônia, tranquilidade, resignação, confiança plena. A fé é a confiança plena. A gente vê aquelas frases lindas no carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Será que tudo de fato podemos? Quando chegar uma dor forte, a frase é linda. E a experiência vivida, né? Resistir com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa a vossa força. Ele sempre coloca uma consolação. É uma palavra, uma mensagem, é uma música, é um ambiente, é uma prece. Sempre tem um sinal do alto para nos nutrir, energizar e dizer, vamos levantar e caminhar. É preciso não deter olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. São várias. Vamos aproveitar bem essa existência, essa oportunidade. Eu falei da metamorfose da outra, eu quero falar da minha. Em 2011, na cadeira de rodas. Em 2012, no Andajá. Em 2013, treinando já os degrauzinhos lá do apartamento, terceiro andar onde meus pais moravam. 2014, peguei a bengalinha, peguei o avião, fui lá para a praia de Barro Preto, onde nós íamos. Sentei nessa pedra, olhei para o céu e falei, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Eles não estão aqui fisicamente, mas a energia deles estão aqui comigo. E eu fiquei na praia, a manhã toda lembrando deles. Sentada nessa pedra, andando, com a minha bengalinha e agradecendo a Deus. A oportunidade de estar aqui com vocês. E dizer, mais uma vez, fiquem, não desistam. Aí estão minhas pérolas. Amo essa frase do Evangelho. Não tem como medir a nossa justiça pela justiça de Deus. É quando a gente entende que ele tem um plano maior. Hoje eu consigo entender isso. Eu fico imaginando. Vânia, se você tivesse hoje em casa um marido enlouquecido pela perda dos filhos, você daria conta dos chamados que são feitos? Vânia, uma palestra aqui na Paraíba, uma palestra lá em Portugal, que eu fiquei 26 dias palestrando. Você daria conta? Você daria conta do Rairão, 16 anos, vegetando numa cama e ter que sair para a palestra? Não. Eu teria que estar com eles. Hoje eu entendo. Deus chamou todos, porque ele precisava de mim, entre aspas, sozinha, para chegar ao coração de cada um de vocês e dizer que não desistam. Esse é o grupo de apoio aos pais, né, enlutados. O grupo está pequeno, mas o grupo hoje está bem maior. Nós temos espaço no
Parque Olhos d'Água. Nós ganhamos um espaço lindo lá. Bosque dos Anjos. Nós plantamos ipês para nossos filhos. Então, a gente se encontra no final do ano, no aniversário deles. Fazemos um piquenique, orações. Plantamos ipês para nossos filhos, que resistem ao tempo e à seca. E sejamos como o ipê, né? Vamos florir em qualquer temporada que estivermos vivendo. Amo essa frase, que o teu trabalho seja perfeito para que mesmo depois da tua morte ele permaneça. E eu lancei o livro Pérolas no Asfalto. Eles perguntaram, tem algum exemplar, Vânia? Nem para mim. Acabou tudo, graças ao bom Deus. Mas pretendo fazer novas tiragens. É um livro que realmente chegou, atingiu o objetivo que eu esperava. São 200 páginas, um encarte de fotos. Conto toda a história, desde quando conheci meu esposo até minha estadia no Agarrã. E o interessante, eu tenho meu cérebro cheio de hematomas. E nenhum detalhe do livro ficou, como é que eu posso dizer? Todos os detalhes do acidente, de tudo que eu vivi, está no livro. Eu não perdi nada da memória. É como se Deus tivesse preservado tudo para que o livro nascesse e chegasse. O que eu imaginava que seriam 2 pérolas, Ana Beatriz e Júlia, foram 5. E as pérolas ficaram no asfalto, mas o Espírito acendeu. Graças ao bom Deus, né? Graças à doutrina consoladora. Amo essa frase de Chico, que nos diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Porque todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de dizer sim e dizer, eu quero ficar. Uma onça que não foi ferida não produz uma pérola. Eu estou aqui para dizer que todos nós somos pérolas. Todos nós somos joias valiosas diante de Deus e diante da espiritualidade. Agradeço a caridade, a paciência, a atenção. E eu espero que tenha ficado no coração de cada um de vocês a mensagem da noite. Nunca estaremos abandonados. Todos passamos por dores, mas saibamos usar as ferramentas corretas para contra-atacar esse mundo externo que nos chega com tanta voracidade. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Eu vou abraçar ela por vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada.